Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar. A Mentorama está muito feliz em recebê-los esta noite. Hoje já temos nosso convidado muito especial aqui, que vocês estão vendo ele aqui do lado, desse lado. Mas finge que não estão vendo. Tá bom? Sejam bem-vindos. É um prazer para a gente receber vocês aí do webinar de hoje, Cientista de Dados, conheça a profissão do futuro. Já comenta para a gente aí no chat da onde vocês estão falando. Se vocês já conhecem ciência de dados, ainda não, conta um pouco para a gente. De que país vocês estão falando? Se é do Brasil, de que região do Brasil vocês estão falando? Porto Alegre. Pode catar meus dados, Augusto. Seja bem-vindo, Augusto. Joinville, Santa Catarina. Boa noite de Pirassununga, São Paulo. Seja bem-vinda. Bruno Campera de Curitiba, seja bem-vindo também. Bahia, Rio de Janeiro, tem gente do Brasil inteiro. Espírito Santo, que legal. Muito legal. Comenta pra gente se vocês já são da área de ciência de dados ou de alguma outra área na parte de programação. Conta pra gente o que vocês fazem já. Ou se vocês não têm nada a ver, só são curiosos mesmo. Conta pra gente. Interior de São Paulo, sério, tem gente do Brasil inteiro hoje, hein? Desenvolvedor, estudante de CD, iniciante de Data Science, faço ciência de computação, estou no 4º semestre. Seja bem-vindo, Douglas. Estudante de sistema de informação, desenvolvedor de front-end, não sou analista de qualidade, tenho interesse. Sou analista de qualidade, já tá. Comece um curso de ciência de dados essa semana. Que legal, Marcelo. Tem bastante gente. Gente, lembrando que o chat aí tá disponível para vocês, usem bastante, tá bom? Vamos esperar só mais um minutinho para a galera entrar. Tem gente chegando agora, você que está chegando, seja muito bem-vindo e bem-vinda, tá bom? A Mentorama tem um prazer enorme de receber vocês essa noite, com esse tema muito legal, ciência de dados, conhece a profissão do futuro. O André já está aqui com a gente, é segredo, ninguém está vendo ele. Era aquele clima de apresentador especial que vai chegar aí, tá bom? Gostei da área depois com esse Python, muito legal. Sou de Sampa mesmo, iniciante. Acabei de fazer curso da Power BI, interessei-me pela área. Que legal, é o Patrício. Seja bem-vindo, Patrício. Galera, então vamos começar. Manda esse link já no WhatsApp para os teus amigos, no Instagram, posta para todo mundo, para a galera entrar também, ok? Gestor de TI e apaixonado por brincar com dados. Seja bem-vindo, Helder. Vamos lá, galera. Antes de começar, eu quero verificar se vocês estão escutando bem a gente. André, testa o microfone, por favor. Alô, teste. Oi, pessoal. Estão escutando bem? Ok, o som tá ótimo. Beleza. Vocês estão vendo o vídeo em cima do chat? Tá certinho ou tá atrapalhando a visualização do slide? Tá tudo certo no vídeo? Beleza, muito legal. Galera, já dou uma dica para vocês. Anotem as dicas de hoje, o André vai dar umas dicas bem legais, como do mercado, ele vai falar sobre a vida dele, sobre a carreira dele. Então fiquem ligados, anotem tudo. E a gente tem o botão de perguntas e respostas, que é o sinal de interrogação aqui embaixo. Acionando ele, vocês podem fazer uma pergunta a qualquer momento e destacar aqui pra gente, ok? A gente vai fazer essas perguntas, algumas durante o processo da apresentação do André, e no final tem um momento especial que a gente vai responder as perguntas mais específicas, tá ok? Pode usar o chat à vontade. Lembra que você está sendo gravado, então sorria. Dá um sorrisão aí, André. Depois vai estar lá no YouTube com a gente. Então, fica ligado, beleza? Eu quero contar um pouco para vocês da Mentorama. Quem não conhece a Mentorama ainda, a gente tem um formato exclusivo, onde suas tarefas são revisadas por especialistas e damos o suporte contínuo do início ao fim do curso. Então, nossa escola chegou com essa visão, onde você não é um aluno, mas você vai ser um aprendiz de um mentor, alguém que já tem experiência no mercado e vai te ensinar ali, vai te guiar a chegar no seu objetivo como profissional, tá bom? E para todos os participantes deste webinar que estão aqui com essa noite com a gente preparou uma oferta muito, mas muito especial. Vocês não têm ideia de como eu fico, não, vamos liberar mais desconto, é pouco, vamos liberar mais se a galera tá empolgada, a galera tá interessada. Então, fica até o final que eu vou contar para vocês, tá ok? Nós temos aí grandes parceiros no mercado. O de ciência de dados, vocês vão ver que é a PicPay, tá bom? Que são nossos mentores, são da PicPay. A gente tem aí o pessoal da galera de desenvolvimento, a gente tem o pessoal da área de entretenimento, de publicidade, de games,
a gente tem a área de UX, temos infinitas áreas que trabalhamos, não só na parte de ciência de dados, mas também outros cursos que estão dentro dessas grandes empresas parceiras nossas, tudo bem? Eu sou o Caio, para quem não me conhece ainda, eu sou um dos coordenadores de cursos da Mentorama, e eu vou ser o host de vocês esta noite, espero que vocês gostem bastante, tá bom? E agora eu quero que vocês preparem aí todo o aplauso, todo o uau, todo o uhul, para o nosso convidado especial dessa noite, que é o André Barbosa, que trabalha com cientista de dados. André, seja bem-vindo, realmente é um prazer recebê-lo, tá bom? Estamos muito felizes. Alguém aí já conhecia o André Barbosa ou ainda não? Deixa comentado no chat. Boa, muito obrigado, Vamos ver. pessoal. A galera ainda não, mas estamos empolgados para conhecer. André, conta um pouco sobre você, sobre sua carreira, manda ver. Galera, pode usar o chat quanto vocês quiserem, tá bom? Boa, pessoal, obrigado, Caio. Então, boa noite, pessoal, eu sou o André, eu trabalho aí como cientista de dados no quinto andar, mas já chego aí para contar como eu vim parar no quinto andar. Eu trabalho aí com dados tem uns 5 anos já, né? Então, desde que eu me conheço por gente, eu me formei ali por volta de 2015, desde então eu comecei a trabalhar com dados. E desses 5 anos ali, praticamente uns 4,5 aí já são com ciência de dados. Eu estava comentando agora com o Caio que quando eu comecei a estudar essas coisas, a área em si nem existia, né? Então foi muito engraçado assim ver surgir o que virou a área, né? E hoje em dia acho que eu não me vejo fazendo outra coisa, sou bem apaixonado ali pelo que eu faço. E trabalhei no passado em outras startups, né? O Quinto Andar acho que hoje em dia nem é mais startup. Para quem não conhece, o Quinto Andar é uma imobiliária digital. Fazendo um pitch rápido aqui da empresa também, né? É uma imobiliária digital que a gente fornece, né? O aluguel, faz aluguel de imóveis sem precisar de fiador. E desde o começo desse ano a gente também está vendendo imóveis também, né? Então faz tanto aluguel quanto venda de imóveis. Eu trabalho lá como cientista de dados no time de produtos de dados, que eu vou apresentar para vocês mais para frente. Além disso, bom, eu me formei em sistemas de informação, né, na USP de São Paulo, e hoje eu faço mestrado na área, né, também trabalhando ali com processamento de linguagem natural. Para quem quer saber, eu tento fazer o computador entender texto, né, da forma como a gente escreve. Eu estou tentando resolver o Enem, é isso que eu estou tentando fazer, usando inteligência artificial. Esse é o meu desafio. Ótimo. Vamos lá. Boa. Pode mandar ver na apresentação, a galera tá ansiosa para conhecer mais. Boa, beleza, então. Eu já começo aqui, então? Pode começar. Ótimo, show. Eu posso responder essa pergunta do João no final. Sim, deixa pro final que tem bastante gente que acha que vai ter essa dúvida. Beleza, João? A gente vai responder logo no final. Boa, então deixa eu pegar aqui. Tá todo mundo vendo minha tela? Dá um ok, tá todo mundo vendo direitinho? Sim, beleza. Boa. Então, show, pessoal. A palestra que eu preparei aqui para vocês é Conhecendo o Mundo de Ciência de Dados, tá? Então, bom, sou eu, né? Sou o André. Como eu comentei, eu sou bacharel em Sistema de Informação pela USP, trabalhando aí desde 2015 com dados, né? E desde 2016 aí como cientista de dados, passando por startups e multinacionais e sendo cientista de dados aí desde abril de 2019. No Quinto Andar, já fiz um pitch rápido do Quinto Andar. Hoje o que eu faço no Quinto Andar, né? Eu participo do chapter, que é o grande conjunto ali, né, das disciplinas de ciência de dados, né, dentro da empresa. O Quinto Andar, ele trabalha com um conceito que a gente chama de squad, e aí a ideia, para quem nunca ouviu falar, né, no termo e tal, basicamente os times, eles são multidisciplinares, e aí a gente trabalha por frentes de problemas para a gente resolver, né? E as frentes em comum, as disciplinas em comum ali que a gente trabalha todo mundo junto, é o que a gente chama de chapter, né? Então, como eu sou cientista de dados, eu faço parte desse chapter e da frente de produtos de dados, né? E aí, como eu comentei, como são squads e a gente trabalha com frentes específicas, eu já trabalhei com algumas frentes de problemas diferentes, né? Como eu sou um dos cientistas de dados mais antigos aí do time, eu fui o terceiro, se não me engano, cientista, né, de um time que quase triplicou de tamanho, então eu passei por alguns lugares ali, né. A primeira frente que eu trabalhei é o que a gente chama de plataforma de machine learning, né, que foi todo
a base, né, de sistemas de aprendizado de máquina que a gente usa na empresa inteira. Trabalhei aí quase um ano com precificação de imóveis, né, com modelos de inteligência artificial visando a precificação de imóveis, e desde março desse ano eu atuo com a frente de experiência ao cliente, né, então atendimento ao cliente ali, trabalho com modelos para otimizar esse tipo de coisa. Legal, mas antes, então, quer dizer, né, na verdade, além de mim, né, dando aí uns passos para trás, o que é ciência de dados, né? Eu gosto muito de citar esse exemplo, porque eu acho que eu culpabilizo ele, esse coach aí da Harvard Business Review, né, que acho que fez a profissão entrar nesse hype, né, meio grande, admito, que é a profissão mais sexy aí do século XXI, né? E aí entrou, sei lá, às vezes eu gosto muito de levantar esse ponto, né? É um grande hype ou é uma revolução, né? E aí eu acho que depende sempre de quem está implementando, né? Eu acredito que veio uma revolução que veio para ficar, né? Então, se uma empresa ela entende muito bem o que ela está fazendo, eu espero que para vocês isso fique um pouco mais claro hoje. A gente, enfim, fique um pouco mais claro, né? Essas coisas. Então, trazendo um pouquinho de contexto histórico para vocês, né? Por volta ali de 2012, teve o boom, né? O grande boom ali do que ficou conhecido como era de Big Data, né? O termo Big Data ele é um pouco mais antigo do que isso, né? Ele tarda ali de 2010, mas ele ficou bem conhecido, na verdade, por conta de um artigo que foi o Big Table da Google, né? Que deu uma grande explosão ali técnica, né? E aí, basicamente, por quê? Por que isso ficou? Porque, cara, a Google meio que mostrou para o mundo, né, entre aspas, ali, uma forma que a gente conseguiria salvar uma quantidade enorme de dados e analisar esses dados, né? E quando a gente fala Big Data, tem diversas definições ali que as pessoas costumam usar, né? Tem a definição clássica ali, que acho que são 4 ou 5 vezes, mas honestamente, pegando na prática ali, sendo bem pragmático com vocês, o que eu, André Barbosa, entendo como Big Data? Tudo aquilo ali que não cabe na minha máquina. Tipo, de maneira direta e reta é isso. Assim. Se eu tenho uma máquina ali que tem 1 tera de HD, por exemplo, e aí eu estou tentando processar uma quantidade de arquivos ali que beira na casa ali dos 100 teras, 200 teras, 500 teras, né, tipo, que seria meio petabyte, né, e assim por diante, né, e aí essa quantidade de dados é massiva, não vai caber na minha máquina, eu não consigo processar, preciso de uma forma mais inteligente para isso, e se eu consigo processar dados que têm esse nível de granularidade, a gente consegue tirar informação desses dados, né, e dado é informação, né, o dado cru não necessariamente, mas o dado enquanto processado, ele consegue agregar valor ao negócio de alguma forma. Isso já é muito positivo. Né? Também foi nesse período ali que a gente começa a ter uma estrutura, a gente consegue puxar a informação do que a gente chama ali de dados não estruturados. Também, né? O que é um dado não estruturado, André? É um dado que não tem estrutura. Né? Então, para quem está acostumado a trabalhar com análise mais tradicional, ali você está acostumado a colocar dado numa planilha de Excel, né? E aí esse dado ele não consegue se portar bem numa planilha de Excel. Ah, você consegue dar um exemplo para a gente? Consigo, tipo imagem. Imagem você não vai conseguir fazer a imagem ser traduzida ali numa planilha de Excel. Ou comentário de uma rede social, ela não vai seguir geralmente uma estrutura muito bem definida. Né? Enfim, só pincelando alguns exemplos. Né? Cara, mas aí, justamente, né? Legal, a gente chegou e como que eu consegui processar esses dados, mas e aí, como que eu analiso isso, né? Como que eu gero a análise desse tipo de informação. Eu precisava de um profissional para isso, né, um profissional novo, digamos assim, né? Bom, eu diria novo mas eu comecei a ter contato com essa área em 2012, né? Antes de 2012 eu estava prestando vestibular, então se estava antes disso eu não lembro. Então, a partir de 2012, que é desde quando eu lembro, assim, foi quando eu vi esse começo de business intelligence, né? Que era quando a gente precisava desse profissional, que era um profissional que ele ajudava a empresa a tomada de decisão orientada a dados. Né? E na prática era isso, assim, né? Eu precisava tomar decisões de negócio orientadas a dados, e eu precisava do profissional de BI, né, que a gente fala, que inclusive, acho que eu vi, né, uma pessoa no chat comentou que chegou a fazer um curso de Power BI, e aí tem o Tableau e tal, né, então era um termo bem popular aí na época, né, tipo, bem precursor como eu estava comentando antes, né, antes de Data Science, você tinha ali a área de
reconhecimento de padrão e data mining, né? E aí business intelligence estava bem ligado com data mining. Mas aí, pô, a gente conseguiu então ter um profissional que me ajudava a ter esse surgimento, né, de uma cultura do que a gente chamava de cultura orientada a dados, né, que é basicamente a gente deixa o achismo de lado, né, então a forte intuição, ela perde espaço para o dado que responde, né, então eu não vou colocar uma coisa porque eu acho que meu usuário vai responder melhor, mas sim vou rodar ali, por exemplo, um teste AB, né, e aí esse teste AB, ele vai me dizer qual das características novas que eu implementei, se é o A ou o B que foram melhor aceitas pelos nossos usuários, né, por exemplo. E aí, indo um pouco além, então, desse profissional, né, o cara de BI, ele está muito responsável por entender o passado, né, ele ajudava muito nesse processo de, cara, vamos tentar entender o que os nossos dados dizem para a gente ter uma análise robusta do que aconteceu, e aí, com base no que aconteceu, a gente toma uma decisão. Mas aí começou a haver uma vertente ali, né, desse meio que é, cara, e se a gente tivesse um outro profissional ali no meio, né, que não somente ele assumisse que, enfim, já tem alguém olhando para o passado, né, mas ele ajudasse a gente a levantar hipóteses para o futuro, né, e aí eu conseguir gerar respostas para o futuro, e aí eu consigo fazer previsões e tomada de decisão ali de negócio, é que eu consigo me orientar, né. E quem que formula e gera hipóteses, né? É o cientista. E aí a formulação de hipóteses e geração de previsão, esse tipo de coisa, é formada por um cientista, como isso é feito em cima dos dados, tá aí o nome do novo profissional ali que começou a surgir ali em meados de 2015, 2016, o cientista de dados. Então, apesar disso que também o termo, ele é antigo, ele é mais antigo, eu não lembro a data, mas agora quando ele começou a ficar conhecido popularmente, e as pessoas contratarem visando isso, né, visando esse tipo de contratação. Então, é até um disclaimer que eu gosto de fazer, porque assim, eu estou falando ali novamente, né, na 2015, 2016, se eu não me engano, né, para ser justo, entre 2014 e 2016, você começa a ter essa explosão desse profissional surgindo aí no mundo, né? E, cara, é nova, né? Então a gente está falando de uma profissão que não tem nem 10 anos de existência, né? Eu acho isso interessante pontuar. E aí, novamente, né, por isso que eu comecei, ela ficou mais popular nesse período, mas, novamente, ela é anterior a isso, né? Eu não consigo sinalizar, mas eu estava circulando ali o 2012, né? Que quando eu pego esse tweet, era um tweet de 2012, e aí você tem essa definição que, para mim, é a melhor definição de um cientista de dados, né? Ele é uma pessoa que ela é melhor em estatística do que qualquer engenheiro de software, mas ela é melhor em engenharia de software do que qualquer estatístico, né? Então, ele é uma pessoa que tem um conhecimento ali de computação e de tecnologia, né? Mas que tem um conhecimento de estatística que ajuda a tomada de decisão para validar a hipótese, validar os dados, esse tipo de coisa. Mas vejam que aqui nesse caso, quando eu tenho um conhecimento de computação e engenharia de software, para ser um pouco mais preciso, né? Então, o que o engenheiro de software faz? O que o engenheiro faz? O engenheiro constrói coisa, né? Então, eu estou querendo construir coisas que usam dados que auxiliam na previsão de coisas futuras, né? De hipóteses futuras, né? Esse tipo de validação. Então, hoje, quando eu olho para um cientista de dados, ele tem, geralmente, esse é um outro skill clássico, assim, né? Que quando a gente fala, eu gosto muito de pegar nas duas coisas da metade para cima, né? Que é Math and Statistics e Programming and Database, né, que então basicamente é uma pessoa que tem um conhecimento bom de matemática e estatística. Então, quando a gente fala ali de modelagem estatística, análise de experimento, aprendizado de máquina, que é inteligência, bom, é um ramo de inteligência artificial, não é a inteligência artificial, né, é um ramo que é derivado da estatística, né, querendo ou não, tem uma intersecção entre aprendizado de máquina e modelagem estatística, por isso que se junta bem. Né, quando a gente fala de teoria estatística, né, aprendizado estatístico e aprendizado de máquina são quase sinônimos. E a questão de programação e banco de dados, né, que, enfim, eu preciso ter um conhecimento bom de algoritmo, na verdade, né, linguagem de programação, porque eu estou construindo coisas, né, e além de banco de dados e tal, para conseguir, enfim, fazer uma modelagem minimal ali. Não estou falando de... Bom, vou entrar nisso um pouco mais para frente, né. Hoje eu não estou exigindo do cientista que ele modele um banco de dados, né? Que ele saiba consultar um banco de dados sabendo as vantagens e
e desvantagens, né? Além disso, também é muito comum a gente, enquanto cientista de dados, ter uma comunicação com pessoas de negócio, né? Para quem está acostumado ali a lidar com empresas do meio digital, né? Eu falando pela própria experiência que eu tenho no Quinto Andar, eu estou conversando no meu dia a dia com um designer, né? Porque o designer é ali um pessoal de UX, né? Ele tem um conhecimento do que o nosso cliente sabe ou do que o nosso cliente gosta, né? Então eu tenho que bater um papo com esse cara, ou eu estou batendo um papo com um cara de product manager, né, por exemplo, que ele tem um conhecimento de negócio e sabe para onde que o negócio tem que ir, né? E aí eu, enquanto pessoa modeleira, né, enquanto eu trabalho com a modelagem matemática, eu tento traduzir um pouco essas coisas, seja para mostrar para eles, né, o que eu faço ou o que eu fiz, né, seja para entender a demanda deles, né? Eu acho que um passo ali que é muito necessário a gente, enquanto cientista de dados, é saber, cara, tipo, a gente tem que entender de negócio, não tem que entender do negócio, quer dizer, tem que, nossa, me confundi aqui. Você tem que entender do negócio, mas você não é nenhum especialista a ponto, tipo, sei lá, vou trabalhar sozinho, sabe? É um trabalho em conjunto, é um trabalho literalmente multidisciplinar. É o que eu mais gosto na área, isso, né? A gente conseguir essa intercambiabilidade, né? E também entrando um pouco nisso, assim, tipo, falando muito do meu caso, né? Puta, eu tinha conhecimento de ciência da computação, né? Isso me ajudou bastante para quando eu fui entrar na área. Mas eu não sabia nada de estatística. Eu tive aulas incrivelmente ruins, com todo respeito ao meu professor de faculdade, mas eu lembro que eu não aprendi nada. E aí eu peguei para estudar muito quando eu estava começando na área, né? Eu não precisei ser nenhum tipo de expert perfeito, assim, para entender, né? Eu fui entrando na área e fui evoluindo aos poucos, né? Acho que foi... Estava comentando mais cedo também com o Caio, que é isso, tipo, é muita vontade de aprender e meio sangue no olho, assim, sabe? Tipo, você querer fazer isso, você gostando, acho que é isso. Tanto que eu tive esse background, né, de computação, mas eu conheço pessoas que, cara, não tiveram background, assim, é de junto, né? Tipo, eu tenho um colega do meu time, ele é matemático puro de formação, né? Então ele estava lá probando teorema na faculdade e ele resolveu ir por essa área. Conheço pessoas da área, eu conheço um amigo meu, na verdade, ele é geólogo de formação, né? Eu conheço também uma moça de mercado, assim, que eu sei que ela se formou em relações internacionais. Enfim, né? Acho que vantagens de uma disciplina nova, assim, acho que agora está começando a se formar, né? Acho que eu vi ali a galera comentando de bacharel disso e tal, né? Eu acho meio novidade para mim, admito. Mas seguindo o jogo aqui, né? Então, quando você joga ciência de dados ali no Google, é muito comum, eu vou até... aqui vocês veem meu mouse? Sim, sim. Boa. Eu vou dar uma explicada nesse diagrama de Venn aqui, né? Bom, para quem não está familiarizado, esse daqui é um diagrama de Venn, né? Que são essas bolotas aqui que a gente tenta juntar, né? E aí, o que chamam de profissional de cientista de dados, ele está meio que nessa intersecção entre conhecimentos de estatística, né? Entre conhecimentos de... Eles estão chamando de automação, mas para mim é programação, né? Entre conhecimento de programação e conhecimento de domínio. Eu excluiria essas danger zones em alguns pontos, tá? Porque aqui eu concordo que você tem uma zona de perigo entre estatística e programação, que é o que a gente chama de machine learning, né? Que tenta juntar as duas coisas. Você tem um problema, e eu bato um pouco nessa tecla mais para frente, porque você precisa, às vezes, entender o problema que você está resolvendo, só jogar modelo ali, meio que não importa, né? Tipo, quer dizer, não vai trazer valor nenhum para o negócio, só vai ser uma coisa legal que você está fazendo, mas a utilidade disso, né? Você tem que saber pesar um pouco disso. Quando a gente junta experiência de domínio com estatística, a gente está falando ali da pesquisa tradicional, né? Não sei se, para quem teve o background aí de exatas, né? É muito comum, né, ter aquela ideia de p-valor, eu tenho hipótese nula, esse tipo de coisa. Dando um exemplo ali, né? Muito da pesquisa tradicional, ela é fomentada nesse conceito, né? De levantamento de hipótese. Se eu tenho conhecimento de domínio e tenho conhecimento de programação, a gente está fazendo software, basicamente, né? Eu estou juntando domínio, não estou falando que é o mesmo profissional, né? Mas às vezes pode ser, né? Um CTO de uma empresa, por exemplo, né? Ele pode eventualmente estar juntando as duas coisas. E aí, quando eu junto o que eu chamo ali de machine learning e o software tradicional com pesquisa, eu tenho o que a gente chama de ciência de dados, né? E aí eu não estou falando que ele é uma ligação desses três, mas é quase como se fosse
uma disciplina nova que junta e pincela um pouco dessas três coisas, né? Eu não estou fazendo pesquisa tradicional porque eu não estou publicando paper, né? Aí é mais uma profissão ali do que a gente chama de research scientist. Posso publicar paper enquanto cientista de dados, mas não é meu foco, né? Um foco de um research scientist é publicar paper, né? Ele ganha dinheiro para isso, né? O cientista de dados não, mas ele pode, né? Reforço isso. E a questão de comunicação e soft skills também vira tradicional, né? Beleza. Então aí acho que dando continuidade, né? Então basicamente o cientista de dados, ele é um engenheiro de software mais um estatístico, né? Acho que ele é uma combinação ali dos dois, né? Em questão de skills, mas vão ter engenheiro, falando novamente ali no nível do quinto andar, né? Tipo, eu enquanto o quinto andar implementa muito bem isso, né? Então o cientista, ele é essa junção dos dois, tá? Mas meu time mesmo, a gente tem engenheiros de software, né? E a gente tem analistas de dados eles manjam bem de estatística mais tradicional, né? E aí a gente também tem as duas disciplinas dos extremos, a gente também ali no meio. E aí eu vou explicar mais para frente onde o que muda isso pensando no escopo do quinto andar. Mas então, né? Tem demanda? Cara, tem demanda em qualquer empresa que trabalha com dado e você tem uma diretoria estratégica que tem essa visão, né? Então, eu peguei aqui 3 exemplos de coisas que são totalmente, acho que distantes, tá bom? Mas que eu falei em questão de domínio, né? Mas que tem a ver, né? Então, aqui, descubra o valor do aluguel, a calculadora de imóveis do quinto andar, né? Que eu tinha ajudado a desenvolver. Isso é um modelo de aprendizado de máquina, que é uma disciplina de ciência de dados, né? Que está envolvido. Então, tem um modelo aqui. Não sei se tem ou se tinha, porque eu não estou mais trabalhando nesse time, né? Aqui, Netflix, né? YouTube, esse tipo de coisa. Eu tô querendo ver uma série. Ele mostra, ele tem um modelo que calcula um score do quanto que eu tenho a chance de gostar desse tipo de programa, né? No caso aqui era BoJack Horseman, recomendo, é muito boa. E aqui no final eu tô ali na Amazon, né? E vou comprar um produto, né? E aí ele chega ali para o final, pessoas que compraram esse produto compraram também esses outros muitos produtos, né? No caso, eu estava comprando um aspirador de pó robô, né? E aí ele me recomendou alguns gadgets inteligentes aqui, né? E aí, cara, isso daqui é machine learning que está por trás, isso daqui é machine learning que está por trás, isso daqui é machine learning. Então aqui você tem um profissional de dados, né, aplicado, né, produtos de dados a produtos de dados e produtos de dados, cada um com seu domínio diferente. Então Agora Opa, por eu queria favor. perguntar no chat pro pessoal quem já tinha assim, conhecimento de que essas pequenas informações, esses pequenos detalhes, às vezes que estão no nosso dia a dia, faz parte dessa parte de ciência de dados, de machine learning. Alguém já tinha essa consciência? Alguém falou, caraca, realmente eu não sabia, tô tipo, aprendendo agora e realmente eu gostei. Comenta aí pra gente, vocês já tinham reparado nisso tudo? O Douglas falou que já. Massa. A galera assim já conhecia um pouco da área, assim, desse dado, né? Que legal. O Google sabia. O Douglas falou. Legal, legal. Que Eu legal. acho que hoje as pessoas estão ganhando muito mais consciência nesse sentido também. É bem legal isso. Sim, com certeza. E eu Olha lá, enxergo. Opa, pode Léo falar. falou, eu fiz TCC sobre Data Science. Ai, que Que legal. legal, Léo. Caramba, que curioso. Ele é publicitário, olha só. Nossa, que interessante. Bem interessante. E aí, mas então, basicamente, cara, tem uma infinidade de domínios, assim, enfim, tem espaço para todo mundo, assim. Eu acho que é uma profissão que tende a crescer cada vez mais à medida que também ela está se maturando no mercado. Então, assim, né, é possível, né, trazer valor ao negócio. Como eu estava comentando, basicamente é possível trazer em qualquer empresa que tem uma cultura de dados sólida, né, e bem definida, né? Eu, pessoalmente, eu já trabalhei em fintech, eu já trabalhei em e-commerce, eu já trabalhei em consultoria, prestando serviço para banco, para grandes bancos, inclusive, né, e inclusive para empresas farmacêuticas. E agora eu trabalho no ramo imobiliário, né? Então, quando você olha assim de longe, não tem nada a ver uma com a outra, né? Mas quando a gente fala ali do meu dia a dia, do que eu fiz, né, nas minhas disciplinas, eu tenho intersecção total, né? Mas eu também ressalto que quando a gente fala do produto de dados, assim, né, que é o que eu estou apresentando aqui, ele é o último profissional, né, necessário quando você está querendo montar uma cultura de dados, né? Então ressalto que assim,
o cientista de dados ele vai gerar um produto legal se tiver dado legal, senão ele vai sofrer para isso, né? E aí é muito importante você ter outros profissionais de dados que eu vou apresentar, mas agora eu queria dar a palavra pro Caio. Legal, antes disso vamos responder. Quero entrar nessa área. É difícil de aprender? Cara, o difícil ou não, eu acho que é super relativo, porque cada pessoa tem seu background, né? Então, eu acho que é muito pessoal isso, eu acho que seria injusto eu falar que é difícil, mas você tem que ser resiliente, né, honestamente. Tipo assim, você tem que ir atrás, correr atrás e é isso. À medida que você vai aprendendo, vai ficando mais fácil, tá? Eu falo isso enquanto pessoa que, assim, eu não sabia nada de estatística quando comecei, né? E hoje em dia Legal. eu me viro muito bem. Aí o Bernardo também perguntou, seguir um bacharelado de ciência da computação e ao mesmo tempo estudar data science com cursos por fora é uma boa ideia? Eu acho que sim. Eu acho que sim, honestamente. Legal. Então bora lá, falando nisso de curso, sobre o que estudar, onde estudar, quero apresentar um pouco para vocês sobre a Mentorama, pessoal. Quem já conhece a Mentorama, fala eu, ou quem não conhece, fala cheguei aqui de paraquedas. Tem galera que acompanha a gente, tem gente que realmente nunca conheceu a gente. Cheguei de paraquedas, Douglas. Que legal. Sejam bem-vindos, então, galera. A Mentorama ela já tem mais de 50 mil alunos espalhados pelo mundo e a gente chegou ao Brasil para revolucionar o ensino profissional das áreas mais procuradas do mercado. Então, a gente trabalha na parte de design de games, design de web, parte de programação, cientista de dados, Unreal Engine 4, a gente tem game design, a gente tem UX design, temos animação 3D, modelagem 3D, são muitas áreas legais, todas focadas em tecnologia. E como a gente chegou nesse mercado? Qual a nossa proposta quanto à escola? A gente reuniu profissionais que trabalham na área, como o André, por exemplo, que conhece, ele sabe o que o mercado precisa, ele sabe o que o mercado exige de um novo profissional, ele conhece a forma de contratação, o que o mercado espera de um profissional entrando na área. Não que você vai entrar já conhecendo tudo, mas a gente pegou aqueles profissionais que têm experiência no mercado e sabe o que o mercado precisa dos alunos novos, dos novos profissionais, aqueles que estão querendo formar e entrar no mercado. E montamos cursos limpos e essenciais para vocês. Vocês já tiveram aquela sensação, talvez não vou perguntar para o matemático isso, né? Porque com certeza ele vai achar um motivo, mas para alguém do dia a dia que fala, meu, para que eu aprendi isso na escola? Ou às vezes, tipo, para que eu li tal coisa na escola? Então, a gente realmente teve o intuito de tirar todos esses excessos que muitas vezes são anos e anos de estudos, e a gente quis trazer mais para a realidade, algo para o já, algo para o pronto, que você precisa para que você possa atender as demandas do mercado. E eu quero conversar com o André agora, alguns erros no processo de estudo, tá bom? Boa. Comenta sobre, pode ser sobre você, sobre seus amigos, o que isso te lembra, o que não te lembra, a galera pode comentar no chat também, e vamos ver os pontos. Primeiro ponto, erro comum, é aprender com professores que são apenas teóricos. Como isso pode dificultar o seu aprendizado ou tardar o seu aprendizado? Legal. Eu acho que quando a gente vai, enfim, quando a gente está falando ali de ciência de dados, é uma disciplina que tangencia bem a academia e o mercado, assim, sabe? E aí o problema é quando você acaba encontrando alguns professores que são muito teóricos, né? Você perde a nuance da prática. E isso é ruim, né? Eu acho que para quem está aprendendo, você perde essa. Eu vou usar malemolência na falta de uma palavra melhor, mas é bem isso, assim. Que legal. Eu lembro de um professor eu lembro de um professor que aconteceu exatamente isso, assim, né? Ele dava uns exemplos que era muito, pô, na teoria funciona, mas se ia para a prática não funcionava, né? E eu acho que realmente tem que encontrar esse balanço. Então, Legal. é isso. O pessoal aí no chat já teve experiência, o que vocês acham dessa parte de teoria? Comenta aí pra gente também. Agora, como aprender sozinho e de forma desordenada pode tardar ainda mais o seu aprendizado e você entrar no mercado? Cara, eu acho que isso é bem curioso, na verdade, que como que eu posso colocar? Você pode acabar se desesperando sem necessidade, porque você pega um conteúdo muito avançado, só que você não está pronto para aquilo, né? Ou você pega um conteúdo muito simples, aí tenta avançar um pouco, aí você pula, entra em algum desespero, né? Então, o ruim de você não ter um roadmap, ou às vezes até mesmo alguém para te orientar, você pode acabar se perdendo nesse sentido. Não, total. Vi isso acontecer. Já viu acontecer, tem experiência.
A galera do chat conhece alguém que já passou por isso ou está passando por isso? Fala, olha, eu estou estudando sozinho, mas não sei o que fazer agora. Comenta pra gente também, se vocês são uma dessas pessoas. Próxima parte, acreditar que você precisa de talento, dados iniciais e capacidade. No caso, desenhar, ou capacidade já tem que ser um gênio de matemática, ou já tem que ser um gênio da computação, ou você é capaz de Legal. aprender na caminhada? Eu acho, foi o que eu estava comentando mais cedo, né, Caio? Tipo assim, você precisa ter força de vontade e curiosidade para aprender. Pelo menos é isso quando a gente avalia a gente e tal, pelo menos é isso que a gente está olhando, né? Porque, assim, eu mesmo acho que sou um exemplo disso, cara. Eu não era nenhum expert em matemática quando eu comecei na área, né? Como júnior, assim, e tal, né? Fui muito aprendendo, mas eu nunca parei de estudar. Né? Tipo, ponto, assim. Acho que eu nunca parei de estudar desde que eu me formei, inclusive. Então, acho que é bem... Nossa, isso é um must. Honestamente mesmo. Assim. Tá voltando, tá tendo aí uma lembrança do passado. Total. Agora, um erro que muita gente pensa é que tem que esperar os primeiros resultados cheguem em anos. Aí o pessoal fala, o André, ele já tá aí no mercado há mó tempão. O André é um exemplo que ele não tá há mó tempão no mercado. Ele tem aí 5 anos de mercado, já tem muita história para contar, muita experiência legal. E essa é a oportunidade que a Mentorama quer trazer para vocês também, que querem estudar e querem conhecer uma nova área. Então, eu quero falar para vocês, eu quero perguntar, vocês querem iniciar na carreira de ciência de dados em 8 meses? Essa é a proposta da nossa escola. Ter capacidade de entrar nas primeiras vagas de júnior, nas primeiras vagas de estágio, ter a possibilidade, ter o conhecimento e a habilidade de entrar no mercado nas primeiras vagas em 8 meses, é isso que queremos oferecer para você com o nosso curso online de ciência de dados da Pro, que eu vou contar um pouquinho para você. Talvez você seja uma pessoa que nunca trabalhou com TI, ou que já trabalha, que sonha em trabalhar com TI, mas não sabe por onde começar. Por onde começar a estudar, não sei onde buscar informação. Então, nosso curso é para você. Ou talvez você é um programador que está procurando novas habilidades, novas áreas, você quer trabalhar na parte de ciência de dados, aumentar seu conhecimento, estudar Big Data, cientista de dados, esse curso também é para você. Ou então, se você é um analista, né, como o André explicou, que tem aquela diferença entre o analista e o cientista, né? O analista está muito focado no passado, aquilo que já aconteceu. E o cientista, ele traz aí propostas, ele traz a previsão, entre aspas, né, a probabilidade do futuro, né? O que ele tenta prever para as empresas é o futuro. Então, nosso curso também é para você. E a gente tem uma estrutura muito legal. Nossos mentores são a Jéssica Ribeiro e o Fábio de Salles Casula, ambos da PicPay. Ambos são coordenadores de inteligência artificial da PicPay. Eles vão estar acompanhando vocês durante nossa mentoria no curso de cientista de dados. Tudo bem? O que nós também trazemos é um formato diferenciado de ensino, onde além da parte teórica, onde você tem a possibilidade de assistir a aula quando você quiser teórica, onde você quiser, na hora que você quiser, poder rever mais de uma vez, você também conta com a parte prática, onde você recebe a mentoria. Então você consegue mandar dúvidas no chat, você consegue mandar seu trabalho, seus projetos para o seu mentor, você recebe feedbacks em cima disso, vai construindo sempre com dados reais do mercado, que é o que trazemos no curso, e no final você tem aí a possibilidade de defender um projeto de conclusão de curso, tá bom? Nosso curso ele conta com 30 horas de teoria e 70 horas de prática dentro do nosso formato, aí, geralmente de 8 meses, depende muito do aluno, ok? Você tem a mentoria individual, então você tem esse acompanhamento módulo pós módulo, você tem esse acompanhamento, lição, aprendizado, habilidade após habilidade. Não é o que você vai ver a gente no começo e depois no final, parabéns, pega esse diploma. Não, você realmente tem esse acompanhamento. Nós também oferecemos a parte interna, onde você tem a parte da comunidade, com outros alunos que já começaram, os que estão começando agora, a comunidade com os mentores. Você tem a aula que você pode assistir quantas vezes quiser na parte teórica, você tem o chat para tirar suas dúvidas. É uma plataforma muito legal, é uma plataforma britânica, já comprovada a eficiência, né, do nosso ensino em outros países também, e a gente está trazendo isso para vocês agora aqui no Brasil. A gente também tem esse serviço de atendimento, onde você consegue tirar dúvidas técnicas, às vezes de software, às vezes de onde encontrar tal informação, onde se comunicar com o professor ou com o mentor, como dicas, às vezes, de mercado, dicas de portfólio, como montar, como se apresentar. O nosso suporte técnico, ele está aqui para você, ok? Como eu falei também, tem a comunidade. André,
Você mesmo falou que você adora apoiar os novos estudantes, as pessoas que estão começando na área agora. E então, quanto é importante você ter contato com uma comunidade que seja da área? Cara, eu acho isso muito importante, cara, assim, de você, acho que pelo menos estar perto de pessoas boas, eu acho que isso eu ressalto até mais o mais importante, assim, né, porque pessoas boas, acho que tão boas quanto você, quanto até mesmo melhor do que você, acho que você consegue aprender muito nessa troca de informação. Fica muito rica, né, e aí, por exemplo, eu pessoalmente tenho uma série de amigos, assim, que, enfim, estão em várias empresas espalhadas por aí, né? Então acho que a gente troca uma rede de informação muito legal. Eu gosto pessoalmente, né? Então acho que acaba sendo muito importante você estar envolvido com esse meio. Acho que Legal. é isso. Não, assim, é importante ter contato, trocar informação, às vezes há uma dúvida que você tem, talvez outro profissional da área ou outro estudante da Exato. área possa te ajudar a solucionar, e é realmente isso que a gente busca, não só com os mentores, mas também com outros alunos nossos. E agora eu vou deixar aqui em cima para vocês aparecendo um botão especial que a gente criou, né? A gente trouxe essa possibilidade para os participantes do webinar. Eu conversei com a diretoria, falei, olha, cientista de dados, tem uma inscrição legal, tem bastante gente assistindo, vamos conseguir uma condição legal para eles. É um mercado que está crescendo, a gente está tendo muita procura de alunos, o curso está sendo só feedback legal, só feedback positivo do que a gente tem apresentado. Então, se você quer receber essa mentoria, se você quer conhecer mais do curso, se você quer aproveitar uma condição especial, diferente das outras, no final eu vou contar mais um pouco para vocês. Vocês vão clicar nesse botão, colocar nome, telefone e e-mail e conversar com nossos especialistas amanhã, tá bom? Não significa que você está se contratando, nem nada disso. Você só está garantindo uma condição especial de conversar com os nossos especialistas amanhã da área de programação, ciência de dados, e conversar também sobre outras possibilidades, conversar sobre parcelamentos, conversar sobre outros cursos, e a gente garante aí para você uma boa caminhada, a gente deseja que a gente caminhe junto aí com muito sucesso daqui para frente, tá bom? Vou rapidinho falar para vocês a parte da. Eu vejo galera perguntando no chat da programação, o que, que vai aprender, quantos módulos, né? São 30 horas de teoria, são 27 módulos ao total, sendo 16 na parte zero e 11 na parte Pro, tá ok? São 70 horas de prática, como eu falei, você tem a parte teórica, depois tem a parte prática. Durante os módulos, vocês vão aprender aí a parte de Python para dados, representar dados em painéis gráficos, biblioteca e banco de dados, teste AB, que o André também comentou aqui, redes neurais, sistema de recomendações e como criar o seu próprio sistema. Você vai aprender Machine Learning, que é a famosa, né? Todo mundo pergunta, como é, como é que faz? O que é Machine Learning? Então, a gente tem 27 módulos com muita coisa legal distribuída entre eles, tá bom? Vai ter a parte da probabilidade estatística? Depois a gente conversa certinho sobre isso. Clica no botão que o nosso especialista vai explicar tudo para você, em qual módulo você vai ter, como vai ser, e você pode até testar a plataforma, ver se você gosta, então aproveitem, tá ok? Você vai ter aí, perguntaram também de software. Tá aqui embaixo os softwares que a gente usa no nosso curso, tá bom? Algumas ferramentas. Tem aí as habilidades que você vai adquirir ao longo do curso, como será o seu certificado, que você vai falar, poxa, eu tenho a capacidade de fazer isso, mexer com SQL, diferentes níveis, eu tenho habilidades para trabalhar com banco de dados, tem diferentes habilidades, dependendo do que você está procurando, mas todos são de ciência de dados. Né? Eu já vi gente perguntando, mas eu não quero aprender Python. A gente fala, bom, né? Fica meio difícil, mas a gente tenta encaixar aí no que o aluno deseja e busca na carreira. Ok, pessoal? A gente também tem um certificado, tem muita gente já pergunta, é certificado? Sim, nós oferecemos um certificado, sai seu nome certinho, o curso que você fez, é mais uma, uma forma de você provar que você fez além das habilidades, uma forma de você provar que você estudou algo, além de mostrar sua habilidade, que na verdade é o mais importante, né? Eu não sei se o André pode confirmar isso para mim, André. Você Não, acha que, total. assim, às vezes você saber fazer é melhor do que você ter algo que fala, olha, eu fiz. Então, pelo menos nossos feedbacks que a gente tem dos palestrantes são esses, né? Se mais do que um certificado, mais do que um diploma, é você mostrar que você é capaz de. Então, Não, a a gente gente busca bastante. honestamente é isso, assim, tipo, pelo menos quando você vai pegando numa empresa meio séria, né, sei lá, os N certificados ali, acho que eles te ajudam num primeiro momento, mas num processo seletivo, né, enfim, você vai ter
uma tarefa que vai simular um pouco do seu dia a dia, né? E o que a gente está querendo ver se você sabe resolver o problema, né? Acho que Sim, essa é a mais importante. tinham perguntado, acho que mais cedo, aí eu já aproveitando até mesmo para responder, né? Se precisa, como é que era a pergunta? Acho que era se alguém com curso superior tem mais vantagem, assim. Cara, André, falando, não estou falando pela minha empresa, né? Mas falando por mim, eu não considero, né? Porque se a pessoa se formou, eu não me importo muito por onde a pessoa se formou, eu me importo se ela sabe resolver o problema. Acho que é isso. Assim. E o legal é no caso de cursos bons, né? Como esse da Mentorama aparecer, eles ajudam como um filtro inicial, mas em algum momento você tem que mostrar. Acho que é isso. Sim, né? É a grande exato. pulo do gato. É o grande X da questão. Exato, exatamente. Então, galera, se você ficou com alguma dúvida sobre o curso, ficou com alguma dúvida sobre a programação, se você tem quer conversar com nossos especialistas, tem a oportunidade aí, você não vai pagar nada por isso, por conversar com a gente, não tem compromisso. Então aproveita, clica no botão. Se você quer saber como isso pode acrescentar naquilo que você já faz hoje, ou como isso vai acrescentar, ou como fazer essa transição de carreira que muitas vezes algumas pessoas buscam, a gente está aí para te ajudar. A gente realmente é uma escola que não está interessado só em realizar a venda para vocês, se não for aquilo que vocês realmente precisam. Então, fiquem à vontade. André, vamos continuar com a apresentação? Boa. Deixa eu pegar aqui. Tô ficando craque já. Boa. Aí, legal. E fica que tem muita novidade por aí, hein, pessoal. Tem muita coisa para acontecer. Legal, gente. Então, assim, né? Pô, tem esse tipo de demanda, né? Bom, eu estava comentando, né? Mas voltando ali, né? Ele é o último profissional necessário em relação a montar uma cultura de dados, né? Então, quando a gente olha para a evolução ali do que era o profissional de business intelligence, né? E o que foi virando ali o cientista de dados, eu acredito que foi quebrando. E apesar daqui serem três nomes, né? Então, cientista de dados, analista de dados, engenheiro de dados, eu colocaria um quarto, na verdade, que eu vou explicar, né? Que é o analista de negócio, né? O business analyst. E cada um desses profissionais não é que uma evolução do outro, mas eu enxergo muito como aonde você quer estar, o que você quer fazer, né? Então, aqui eu vou dar, novamente, como uma profissão nova, ela é muito relativo, tá? Então, não são todas as empresas que trabalham da mesma forma, a nomenclatura, ela depende muito de cada empresa. O que eu estou trazendo aqui para vocês é como funciona esses profissionais de dados no quinto andar, né? Então, no quinto andar, a gente tem esses 4 profissionais, né? O Business Analyst, o Data Analyst, o Data Scientist, Data Engineer, né? O Data Engineer, inclusive, eu vou até deixar um pouco de fora, porque posso explicar bem rapidamente, mas o trabalho desse profissional é mais lidando com um lado de programação mais pura, né? Então, ele tem uma responsabilidade ali de estruturar essa gama de dados não estruturados ali que a gente recebe de várias fontes diferentes, né? Ele tem essa responsabilidade de estruturar isso num lugar único, por exemplo, e permitindo um acesso pelos outros 3 profissionais de dados. Na verdade, entre para o Data Scientist e o Data Analyst. Né? Então, no quinto andar, a função do analista de dados, ele tem uma cabeça muito mais orientada ao negócio, né, e ajudando ao processo de tomada de decisão ao longo prazo, né, que é o que a gente chama ali, né, de ciência de decisão. Ele dá sempre uma visão mais macro do negócio, ele tem uma visão mais alto nível e pensando num planejamento estratégico da empresa, né? Então, assim, sei lá, tem analistas de negócios que atuam junto ali de times de finanças, bem colado com eles, assim, para, por exemplo, fazer projeção financeira, esse tipo de coisa, né? Então, é um lado bem analítico da situação, né? Então, ele mexe bastante com SQL, né? E aí, eventualmente, com algumas linguagens de programação. Então, tem uma programaçãozinha leve, o máximo que você vai ver bastante, assim, é na questão de SQL, né? Quando a gente vai ali para o Business Analyst, ele também olha para uma questão de análise mesmo, né? Mas ele está pensando muito mais na tomada de decisão no dia a dia, né? Muito mais operacional. E aí as análises deles não são tão, vou dizer, robustas aqui, né? Quanto de um analista de dados. Então, por quê? Porque eles não precisam saber SQL, ou não precisam saber nenhuma linguagem de programação. Eles vão ali no Excelzão clássico e aí já conseguem se virar, né? Porque tem pouco dado, né? Basicamente é isso. Já que quando a gente fala no cientista de dados, no caso do quinto andar, eles são profissionais que estão ligados à construção de produtos de dados
com foco específico em inteligência artificial, né? Então, o que é um produto de dado? É um produto que precisa de dado para funcionar. Então, o que é um exemplo de um produto de dado que existe? Né? Os 3 exemplos que eu dei lá atrás, né? Eu consigo te recomendar um produto que você vai comprar, ou seja, no futuro, estou fazendo uma previsão do que você quer comprar, né, com base no seu gosto passado, com base no seu gosto apresentado até então, né? Só que o nosso, como eu estava comentando, né, o cientista de dados, ele junta um pouco dessas áreas de engenharia de software e estatística, né? Então, o nosso foco que dá por esse lado é dar esse foco de IA, né? Mais especificamente ali, em grande parte do tempo, falando de machine learning, né? Então, a gente precisa ter um bom conhecimento de engenharia de software, né? Então, além da estatística, além da modelagem, assim, que a gente pega, que sei lá, um analista de dados às vezes também tem, né, a gente também tem alguma cabeça que é, por exemplo, quantas pessoas vão estar acessando esse produto? Será que vai cair? Será que vai responder em tempo aceitável? Eu estou fazendo uma busca num site, por exemplo, eu quero retornar os produtos que a pessoa mais viu, assim, eu quero que essa resposta desse site, né, seja em menos de de um segundo, né? Como é que eu vou garantir isso, né? E de uma maneira inteligente e tal. Então, eu sempre tenho essa forma de medir um pouco esse joio e trigo, na verdade, né? Então, acho que é um conhecimento a mais que acaba sendo interessante da produtização de modelo, né? Legal. E aí, trazendo então para vocês aí um exemplo público do que eu já fiz, né, no quinto andar especificamente, que foi o Smart Pricing, né? Então, por exemplo, a gente está trabalhando ali com uma ferramenta de aluguel, né? Enfim, estou querendo alugar. E aí eu sei que eu tenho um inquilino que quer alugar um imóvel e o inquilino ele está disposto a pagar um certo preço, né? Eu tenho um proprietário que ele está disposto a botar esse imóvel para alugar até um certo limite, né? Porque se ele botar muito baixo, ele não vai ficar feliz. Se ele botar muito alto, ninguém vai querer alugar, né? Existe uma curva ótima ali no meio, né? E ao invés de ficar ali nesse chutômetro e tal, a gente falou, gente, vamos usar os dados que a gente tem em cima disso, porque a gente tem uma base muito grande de imóveis, né? Então, o nosso desafio ali, né, do produto que a gente construiu foi isso, foi a precificação inteligente, que com base na reação do mercado, e essa reação ela é até mesmo ao vivo, né? Então, à medida como o próprio imóvel estava no ar, então ele tenta estimar ali, né, o que a gente chama ali de curva de, sei lá, oferta e demanda, assim, né? E a gente tenta chegar no preço ideal, né, no preço ótimo, que não é tão baixo a ponto do proprietário tá insatisfeito, né? Mas também não é tão alto a ponto do inquilino ficar aborrecido, né? E aí todo mundo sai feliz nessa história. E para a gente conseguir implementar e colocar isso no ar, né, a gente implementou ali um modelinho de aprendizado de máquina, né? Eu estou falando aqui inteligência artificial, mas foi mais especificamente um modelo de aprendizado de máquina, né? Enfim, aí foi o que eu estava comentando, né? Como faz algum tempo que eu já passei por esse time, eu não sei se ainda esse produto está no ar, né? Não sei se eles alteraram e tal, mas foi uma coisa ali que eu trabalhei por algum tempo. Boa, e acho que até comentando um pouco na linha com o que vocês vão ver lá no curso do Mentorama, né? Enfim, é uma rede neural, né? Então o que vocês devem aprender pelo curso para quem estiver interessado é o que a gente usa no dia a dia, né? É importante ressaltar isso. Que legal. Boa. O que são as ferramentas, então, que a gente usa? Cara, aí entra em outro bate-papo mais polêmico ali quando a gente fala de linguagens, né? Existem 2 linguagens muito populares quando a gente fala do meio de dados, né? Existe Python e R, que são os 2 embates ali, né? O cientista de dados... Aliás, a gente teve até alguém que colocou aqui no chat que estava estudando Python e R já. Ô louco, tá indo já nos 2. Aí já foi nos 2. Até uma curiosidade, eu aprendi o mundo de dados com R, mas eu conheci Python no meio do caminho, eu migrei e nunca mais voltei, né? Então é uma questão, acho que é muito gosto, assim. Eu gosto muito de Python e, felizmente, no quinto andar, a gente usa Python, e os cientistas, né, os cientistas de dados é Python a roda, né, esse símbolo maior aí é o símbolo do Python, e aí eu dei um print ali de algumas das bibliotecas que a gente usa, mas algumas dessas outras ferramentas que a gente usa, né, que a gente chama em programação, no caso de Python, ali a gente chama de biblioteca, né. Então, o que são essas ferramentas, né? Então, o Pandas não é o urso, né? Então, é uma ferramenta de análise de dados, né? Mas de estrutura, né? Ele te ajuda a você formar estruturas básicas ali de dados estruturados. Eu tenho um Excel, por exemplo, ele consegue ler para mim, né? E computar algumas estatísticas, né?
O Matplotlib eu consigo fazer visualizações, né, desses dados, acaba sendo útil nesse sentido. E o Scikit-Learn é uma ferramenta focada para aprendizado de máquina, né, é um projeto ali que começou por uma universidade francesa, que foi depois patrocinado pela Google, e hoje em dia o código dele é aberto para todo mundo e é muito usado pela comunidade. E aí PyTorch, TensorFlow, né, não sei se vocês já ouviram falar desse fenômeno, né, que é o que a gente chama de Deep Learning. São duas ferramentas hoje em dia que se popularizaram, né, como as principais. Da mesma forma que você tem um Python contra R, né, você tem TensorFlow contra PyTorch, né, e aí eu fazendo a minha bandeiragem ali do clubismo, né, para mim existem as pessoas que programam em PyTorch e as pessoas que ainda não programam em PyTorch, né, porque eu gosto muito, assim, da ferramenta como um todo, né, e a gente usa, então, falando do quinto andar, né, a gente usa o Python, a gente usa Matplotlib, Scikit, Pandas e PyTorch, né, a gente optou pelo PyTorch, mas, assim, tem muitas empresas que optaram pelo TensorFlow e tá tudo bem, né? Acho que é um mercado, acho que cada um uma dinâmica muito específica. Boa, a galera que conhece já usa qual desses dois? A galera que já trabalha com isso, comenta aí pra gente. É legal, isso daí é legal. Qual é o clube? Ou quem não conhece, fala, olha, não conheço nenhum dos dois. Comenta aí pra gente também. Boa. O Douglas estava digitando. O Douglas sempre conhece. Conhece algum, Douglas? Legal. TensorFlow, o Rafael falou. Nossa. O TensorFlow é mais popular. É o que tem mais tempo no mercado, é isso, né? TensorFlow, sim. Começou com TensorFlow, aí o PyTorch veio logo em seguida, só que a forma como o PyTorch foi feito ficou mais popular, né, basicamente. Ah, sim. E aí, só que aí, enfim, a Google conseguiu correr atrás. O TensorFlow é do Google, PyTorch é do Facebook, né? Então acho que vocês conseguem entender sim. A doideira que acaba acontecendo, né? Qual é a briga? Qual que é a briga, exatamente. Tá, mas aí como é que eu entro nesse mundo, né, gente? Então, você, sei lá, teve alguns eu até puxei um pouco disso, assim. Eu acredito que é uma área que terá cada vez mais demanda, né, por justamente serem áreas de atuações diferentes, né. Eu gosto de citar um exemplo de uma empresa que eu trabalhei, né, que a gente era um time de 4 pessoas, e aí era eu formado em sistemas de informação na época, uma menina formada em ciências moleculares, um colega que ele não tinha bacharel, mas ele entrou em física e depois saiu, um outro amigo que era engenheiro mecatrônico, eu acho que era mecatrônico, e mais um que era, assim, ele fez doutorado em bioinformática, né? Então, como, sei lá, era bem distantes as áreas iniciais, mas que convergiram nesse lado de ver aprendizado de máquina. Eu gosto de citar esse exemplo, assim. Que legal. Cara, basicamente, você tem que estudar bastante. Eu acho que é um cerne da área, mas acho que qualquer pessoa que vê tecnologia, você não tem como fugir dessa premissa, né? Estude, né? Além disso também, né? Como foi comentado ali, né? Apesar dos 5 erros mais comuns, eu ver um professor muito teórico, isso não quer dizer que você não pode fugir da teoria, né? Então, você também sair aplicando toda a prática como se você não soubesse o que está acontecendo, eu acho isso horrível, né? Sim. O diferencial no profissional, ele sabe balancear as duas coisas, né? Então, eu entender bem os conceitos teóricos e como eles se aplicam, né? E, além disso, eu entender o domínio do porquê que eu estou aplicando outra coisa, né? Tipo, o que vale mais a pena é você... Não é você ter a solução mais incrível do mundo, do ponto de vista técnico. Você precisa trazer valor ao negócio, né? E, às vezes, você não vai conseguir... Na verdade, grande parte das vezes, você não vai precisar da ferramenta mais avançada do mundo para você conseguir isso. Você consegue com um simplão e tá tudo bem, né? Eu acho que a grande sacada de um profissional bom ali para um profissional que não é tão bom é isso, assim, eu saber quando eu posso extrapolar e de que maneira, ou quando eu deveria ficar no simples, né? Sim. Ótimo. E aí por onde começar, né? Eu acho que eu dei uma citada ali, mas acho que eu peguei... Eu não conheço... Bom, vocês estão tendo a oportunidade aí, né, de o curso do Mentorama, né, que é um curso em português, né,
Não tinha isso na minha época, né? Então eu estudei muito por fora, assim, por cursos online, e aí eu queria só apresentar para quem tiver interesse também, né, nesses cursos online, né? Mas eles são em inglês, né? E aí enfim, é outra pegada ali no meio, mas foi muito por onde eu comecei, né? Então, o Coursera, para quem não conhece, eu deixei aqui uma lista ali do que eu fiz, né, nessa vida. Esse curso de Machine Learning ali, que foi o primeiro, é o mais clássico, né? O problema só que ele é em MATLAB, e aí para quem é engenheiro de formação, não é meu caso, mas ele não é em Python, ele é em MATLAB, e aí isso é muito chato, né? Porque eu não gostava de programar em MATLAB, mas é um bom curso, acho que nesse sentido. Que mais? Esses outros cursos aqui são outros exemplos, né? Então, o Fast AI eu acho que é legal para acompanhar enquanto empresa, tá? Eu acho que eles fazem um trabalho muito legal de desmistificação das coisas mais complexas. Statistical Learning é um curso de uns professores de Stanford. Também eu acho que ele é de graça também, eu não lembro agora. E Foundations of Machine Learning foi um curso criado pelo CTO da Bloomberg. Também, eu sei que eu não fiz, os outros dois eu fiz. E o Kaggle, eu acho legal, para quem começar nesse mundo de ciência de dados, é uma ótima forma de você construir portfólio, tá? Por quê? Porque o Kaggle é um site de competições de machine learning, né? Então você tem lá um prêmio, uma premiação e tal. Não façam pelo prêmio porque é muito difícil de você ganhar o prêmio. Façam pelo aprendizado. Ele é muito legal para você aprender de maneira prática, né? Juntar um pouco ali o posterior, né? Enfim, sei lá, vocês fazendo o curso aqui do Mentorama, daqui a 8 meses vocês vão lá e, cara, começa uma coisa no Kaggle e tenta competir. Eu recomendo muito, né? Não é um requisito, mas é um diferencial, você acaba ganhando um pouco. Traz valor, né? Te traz experiência. Traz valor, exatamente. Ótimo. Aqui também eu puxei alguns outros cursos, aí são mais de algumas outras universidades, né? Eu estava comentando, né? Eu não sabia nada de estatística, e aquele curso ali da ponta direita, ali, né? Basic Statistics, foi o curso que eu comecei a fazer quando eu comecei a trabalhar na área, porque eu realmente não sabia nada. Eu gosto de falar isso, né? O Analytics Ed é um curso da MIT, de introdução a Data Science e tal, também ele é bem pesado, né? E o de baixo tem um de Harvard, que não foi um curso dado, acho que em 2015, então talvez ele até já esteja CS 109, né? Mas talvez ele até já esteja desatualizado, né? E aí tem um curso aí desse ano de Deep Learning, que foi dado pela NYU, né, Universidade de Nova York. Mas nesse caso desse último curso, para mim, acho que ele é um passo seguinte, né? Vocês começam com o curso inicial, é um ótimo curso a seguir, né? A seguir para ele. Bom, e aí, apesar de desafiadora, né? Espero que eu consiga ter inspirado vocês, né? E vou passando a palavra aí pro Caio de novo e espero encontrar vocês no mercado em breve, pessoal. Com certeza. E galera, não saiam daí ainda, que a gente tem a parte de perguntas e respostas, tá bom? Comenta até agora o que foi que vocês não conheciam ainda, algo que você falou, caramba, foi um ponto interessante, um ponto legal. Manda a pergunta pra gente. Mas agora o que eu quero conversar com vocês, o que eu quero falar e contar para vocês, é sobre aí o nosso valor especial para quem não clicou no botão, acho que não viu ainda, tá bom? O valor anterior do curso era esse que está aparecendo aí na tela de vocês. Esse era o curso do cientista de dados, do 0 até a parte Pro, tá bom? 27 módulos, 30 horas de teoria, 70 horas de prática. Para os alunos que não participaram do webinar, para os interessados que não participaram do webinar, tá bom? E a gente está dando 50% de desconto para todos os alunos que realmente têm um interesse em começar uma nova carreira, querem se aperfeiçoar na carreira, ou querem buscar novas possibilidades, querem se atualizar no mercado, como às vezes ser um analista, quer ter essa nova habilidade de cientista de dados também. Então a gente trouxe um desconto muito legal para quem está participando desse webinar e para quem clicou no botão, que amanhã vai conversar com o nosso especialista, tá bom? E aí o novo valor, você vai economizar aí metade do valor, que é R$ 1.710, então logicamente a outra metade do valor é R$ 1.700, você consegue parcelar em até 12 vezes de R$ 142,50, tanto no cartão de crédito quanto no boleto também, que é uma opção muito escolhida por nossos alunos, tá bom? Então, se você quer conversar com um especialista, às vezes você não quer conversar sobre a área de ciência de dados, mas quer fazer Python, quer fazer Java, ou você quer fazer Unreal, você quer fazer Game Designing, você quer fazer
talvez área de UX design, ou web design, animação 3D, modelagem 3D, Photoshop, Matte Painting, seja a área que você esteja interessado em conversar, em conhecer mais, aproveita e clica no botão 50% de desconto para os alunos que participaram deste webinar, tá bom? É um valor muito legal, as aulas estão sendo muito legais, a mentoria está sendo aprovada pelos alunos, então a gente está trazendo essa oportunidade para você, tá bom? Vamos para a parte de perguntas e respostas, André? Boa, bora lá. Beleza, a galera manda aí pra gente. Vamos começar a responder as perguntas. Deixa eu achar aqui. Lembrando que no chat vai ser enviado também um link de perguntas nossas também. Então ajuda a gente antes de sair da página do webinar. Responde que vai ajudar demais a gente. Beleza, pessoal? Bem rápido de preencher. Se vocês gostaram do André, gostaram do trabalho dele, vocês querem ver um repeteco do André aqui com a gente também, tá bom? E aí a gente traz ele de novo, a gente movimenta, às vezes alguma outra área que vocês querem conhecer de ciência de dados mais específica. Tudo bem? Vamos lá. Esse a gente respondeu, mas vamos fazer de novo. João Pedro Pereira. Boa noite, sou da área de humanas e gostaria de saber se diploma na área de estatística, ciência de computação é requisito crucial para as vagas de ciência de dados. Tenho visto que a maioria das vagas exige esse requisito. Cara, João, não, eu não acho. Assim, eu acho que se a empresa ela está querendo olhar para esse requisito como o mínimo, eu acho que você está olhando para a empresa errada, bem honestamente. Não, eu acho que é isso, assim, basicamente. Assim, eu acho que você tem que. O que pega é que você precisa conseguir comprovar esse conhecimento de alguma forma, né? E aí, quando você tem esse bacharel ou alguma coisa assim, você tem isso, botar ali, latente, né? Tipo, indiretamente a gente consegue entender que você sabe. Né? Se você é da área de humanas, você precisa ter alguma forma de mostrar esse portfólio de alguma maneira. Acho que é isso. Legal. André, agora, antes de continuar, que eu esqueci, cara. Me mostra para eles um pouco como funciona a plataforma. Se tem gente que não conhece, que eu esqueci, era antes das perguntas, mas tudo bem, vamos continuar com as perguntas já, tá bom? O André vai mostrar para vocês um pouco, tem gente que é curioso, nunca viu como uma plataforma, um software, como funciona mais ou menos. Beleza. O André vai mandar pra gente. É só fazer o sharing de novo, André. Opa, então voltando aqui, gente. Cara, então mostrando aqui para vocês o que eu mexo bastante ali no dia a dia, né? Acho que vocês estão vendo aqui essa tela preta, né? Como eu comentei, tem parte do trabalho ali que é programação ali, né, do que a gente trabalha, né? Então, eu venho aqui, eu consigo, sei lá, vim aqui, estou mexendo aqui. Uma ferramenta que a gente chama é o Jupyter, né, que é a grande... essa daí, né, o Jupyter. O Jupyter está abrindo agora. O Jupyter é esse daqui. Então tem esse nomezinho aqui. Jupyter aqui são as minhas pastas, né, do meu computador, né? Eu posso pegar aqui uma pasta que eu já brinquei no passado, né? Então posso chegar aqui e abrir aqui. Aqui é parte do meu dia a dia, eu mexo em ferramentas como essa, né? Então aqui foi um livro, na verdade, que eu estava lendo, né? Eu não sei porque está dando erro. Deixa eu trocar para cá. Tá quebrando. Bom, quem sabe faz ao vivo. Quem já conheceu o Jupyter, pessoal? Comenta pra gente. Quem já viu o Jupyter ou quem nunca viu o Jupyter? Eu já vi, o Rafael falou. Conheço e uso, Leonardo Barcelos. Pô, aí sim, Leonardo. Eu não sei o que tá acontecendo porque tá quebrando. Né? Olha lá, o Augusto comentou. Quando abriu aquela tela, todo mundo de humanas estremeceu. De verdade, real. Essa é a parte que o pessoal de humanas só quer apertar o botão desligar e ligar do computador e já era, deixa quieto. Depois de um tempo você aprende que ela é mais amigável do que parece, né? Então, tem várias coisas aqui que... eu gosto pra caramba dela. Então, você tem aqui, tem a ferramentazinha. Aí, vamos supor lá, eu quero mexer com o... Deixa eu pegar um exemplo até do que eu estava mexendo no outro dia. Aqui é uma pasta minha de arquivos do meu mestrado. E acho que eu consigo até exemplificar para vocês, né? Então, por exemplo, aqui eu estava mexendo com o TensorFlow, né? Então, eu estou chamando o TensorFlow aqui. Aí eu consigo carregar eu consigo carregar ali um conjuntinho de dados, né? Então, sei lá, aqui era uma lista de dados da B2W, né? Então, eu tenho... Isso aqui foi um Excel, né? Que eu
que eu puxei ali para ver, e aí eu tinha, como é da B2W, então são produtos, né? Então eu tenho aqui um produto lá do site deles, aí eu tenho a marca do produto, a categoria do produto, se é bom, enfim, uma segunda árvore de categoria, um review, né, que deram para esse produto, né, a nota que deram para esse produto, isso eu recomendaria para um amigo, né? E aí o desafio que eu estou querendo trabalhar nesse probleminha aqui, eu queria montar uma rede, né, uma rede neural, e aí eu vou pular tudo aqui só para mostrar como que acontece, né, que dadas as características de um produto, eu recomendaria esse produto para um amigo ou não, né, basicamente era isso, assim, que foi dado para a gente como desafio, né, e aí então eu tenho uns exemplos de pessoas que tem o texto que a pessoa escreveu e se a pessoa recomenda para um amigo ou não, né, usei ali, lembra, as duas ferramentas ali que eu usei, que foi o Pandas e o Scikit-Learn, né? Sklearn é o Scikit-Learn, tá? E aí, no final das contas, eu tô ali usando o TensorFlow, então estou usando essas três ferramentas e aí treinando ali um modelo que ele tenta fazer isso. E aí, o que eu descubro é que, na verdade, mais aqui, né, em 89% das vezes que eu tenho um texto e ele vai perguntar para um amigo se recomenda ou não, ele acerta, né? Então tem ali 90% de assertividade, né, desse modelo, é a acurácia que a gente fala. Vocês vão aprender isso mais em cima ali do curso. Então, grande parte ali do meu dia a dia enquanto cientista de dados envolve isso. Eu tenho um problema, né, um problema específico, eu pego um conjunto de dados ali que eu tô mexendo, então, sei lá, nesse caso ali do B2W, eu pego ali o dado da B2W, dou uma explorada nele, aí eu vejo, sei lá, peraí. Aí eu quero ver, por exemplo, a distribuição, né? Então, do que eu estou querendo prever ali, né? Se as pessoas ela recomendou para um amigo ou não, né? Então eu tenho aqui. Eu tenho meio rápido porque eu estou só mostrando, tá? Se eu tivesse dando aula, eu estaria mais calmo, assim, para explicar o que está acontecendo, né? Mas aqui, então, eu tenho aqui, né, a proporção, né, em quem não recomenda para amigo versus quem recomendou para amigo. Eu consigo puxar isso para outras características, né? Então aqui eu quero ver a marca do produto, né? Qual que é a marca do produto que eu tenho no geral, e aqui não tem porque eu apaguei, então eu volto para cá. Então aqui vai ter, aí aqui vai ter, e aqui vai dar um gráfico ilegível, porque tem infinidade de marca. Eu consigo também plotar ali plotar que a gente fala justamente soltar, então também aqui é uma infinidade de marca, por isso que não deu para visualizar, eu teria que dar uma filtrada nisso daqui para tentar entender um pouco melhor. Por exemplo, eu acredito que o nível 2 de categoria já consiga ser um pouco menor para eu conseguir ver alguma coisa. É um chute, tá? Aqui nesse caso, tô bem ao vivaço aqui, tá, gente? Aqui pode ser legal de visualizar o gênero da pessoa, né? Eu acho que aqui é mais justo, né? Então, assim, sei lá, tem mais homens ou tem mais mulheres que fazem esse tipo de review? Tem mais homem, mas está mais ou menos equilibrado, e tem algumas variáveis ali que estão corrompidas, que a gente fala, né? Que eu teria que fazer um processamento depois para dar uma limpeza final nos dados. Se eu quero ver o estado das pessoas que fizeram, né? Eu posso puxar, e aí também a mesma coisa, tem uns dados ali que estão quebrados, e aí eu posso, enfim, mudar a orientação disso daqui para enxergar um pouco melhor, ou até eu posso mudar a forma de visualizar esse dado, né, que eu posso dar ponto counts, e aí eu pego os 10 primeiros aqui, então eu vejo a ordem desses caras iniciais, aí eu posso fazer uma plotagem. Então veja aqui que São Paulo ela tem um comportamento meio cauda longa, onde a maioria é o sudeste, então vou esperar um viés mais ou menos por esse lado. Se eu quero ver o ano dos meus clientes, né, na verdade, que fizeram review, também tem esse mesmo problema, aí eu posso chegar e fazer também novamente uma visualização um pouco mais específica, né, e ver que a maioria deles ali ele tem entre... Esse aqui dá até para aumentar para 50 primeiros, e aí já vê que começa a dar um problema, mas dá para ver que a maioria deles ali nasceu nos anos 80,
né? Então, você pega ali 84 até 81 ali no meio, né? Então, a gente está ali em 2020, deve ser as pessoas que estão ali por volta dos seus 36 anos, se eu ainda sei fazer a conta de matemática. Dá mais ou menos. É isso, Muito né? Então, a ideia é que acho que vocês, à medida que vão aprendendo e se aprofundando nas áreas, eu fiz tudo muito rápido só para mostrar a gama de coisas assim que dá para fazer, né? Mas lembrando, e eu sempre gosto de lembrar nisso, eu tô há 4 anos e meio fazendo isso todo dia. Né? Então você. Então. A gente vê ele fazendo, parece muito prático, né, gente? Mas vamos para as perguntas? Ótimo, Vamos lá. bora. Próxima pergunta, que eu acho que muita gente pergunta isso. O Vitor perguntou: é difícil de iniciar nessa área? Como está com concorrência? Cara, eu acho. Novamente, eu acho que difícil ou fácil é relativo, né? Eu acho que depende da pessoa, depende do seu background. Como está a concorrência? Eu diria que a gente falta gente boa no mercado. Né? Eu sei que essa frase é muito clichê, mas é verdade. Então, cara, tipo, a gente ficou com uma vaga aberta por 1 ano lá na empresa, né? Até a gente conseguir contratar. Então, porque as pessoas não passavam no processo seletivo, né? Então, é isso, né? Acho que é isso. Acho que não tem. Acho que já liga a próxima pergunta da Bruna. A minha pergunta é bem simples: tem emprego? Ou por ser uma área relativamente nova, as empresas, as pessoas ainda não entendem a real importância e não dão valor? Tá, eu acho que você vai encontrar muito. Na verdade, tem emprego, eu acho que sim. Quando eu olho, pelo menos, sei lá, abre o LinkedIn e digita lá Data Science ou Data Scientist, você vai encontrar, acho que bastante vaga, né? Eu acho que as empresas ainda estão se formando. Essa pergunta da Bruna que apareceu ali depois, eu fui chamando a atenção. Eu tô com ela para responder, tá? Vou responder essa agora, mas eu posso responder ela ali depois. Outra da Bruna? Tem outra que ela mandou ali no chat público, que eu acho que não foi como pergunta, que é o Júpiter é uma idol. Tá. Aí, beleza. Mas então, só respondendo essa daqui, as empresas que Bom, o Quinto Andar entende muito bem isso, eu acredito que outras empresas têm ganhado um pouco mais disso, tenho sentido mais isso nas empresas de tecnologia, mas isso não quer dizer que outras empresas também não estejam começando a entender isso. Né? Então, por exemplo, o Quinto Andar é uma empresa que valida bem esse mercado. Eu acredito que o PicPay, não por acaso, né, tem coordenadores do curso aqui. Eu posso citar outras ali que, sei lá, Nubank, Acreditas, o Luiza Labs, que é o Magazine Luiza, né, para quem não está ligado. O Itaú eu já vi também. Bom, acho que é isso. Acabou que eu sei de cabeça, assim, que eu puxei da cartola agora. Então tem. Né? Eu citei todos os exemplos. O Wildlife também, que são empresas que eu sei que fazem um trabalho bom. Né? Então tem, né? Tem empresa legal, né? Não é uma ou outra que está fazendo isso. Mais uma pergunta que acho que confunde a cabeça de algumas pessoas e algumas pessoas devem ter dúvidas também. O Douglas perguntou: tenho conhecimento em Java, C, SQL, Prolog, Python e de segurança. Quais dessas mais vou precisar focar para ser um bom cientista de dados? Python e SQL, eu acho. Acho que são essas duas aí. Não que não seja, tipo, é bom, sei lá, você ter conhecimento de Java e C, é legal. Pô, Prolog. Eu estudei Prolog quando eu aprendi inteligência artificial, que você consegue fazer muita coisa de linguagem de IA clássica, que a gente fala. Tipo, te ajuda. Bom, conhecimento é sempre bom, assim, mas para cientista de dados, acho que é Python e SQL. Né? São os dois hoje em dia que ajudam mais. Assim. Exato. Próxima pergunta do Paulo: Júpiter é um notebook de estudo? Ótima pergunta, Paulo. Eu diria que sim. Todas as análises que a gente monta, elas são no Júpiter, né? Uma vez que a gente termina um estudo, a gente apresenta eventualmente para pessoas de outras áreas e tal, passa por um review técnico ali, né, de pessoas, para outros cientistas ou eventualmente por produtores e designers, assim, né? Então eu chamo que sim. Eu diria que é um notebook de estudo. Boa colocação. Que legal. Agora do Daniel. Sou analista de sistemas, estou estudando DS. Quero no futuro trabalhar para mim mesmo nessa área, montando portfólio.
Qual o melhor caminho? Será que é mais seguro iniciar trabalhando para uma empresa com emprego CLT? Oi, mano, que responsa para responder esse negócio? Eu não sei. Eu não sou Não sei, a sua empreendedor. opinião. Eu acho seguro você trabalhar numa empresa com emprego CLT. Eu acho. Então, eu acho mais seguro. Claro. Beleza, galera. Gente, as outras perguntas mais específicas sobre o curso ou algumas vezes sobre a área, pode conversar com o nosso especialista amanhã, eles vão esclarecer tudo certinho, que agora a gente está com um tempo bem apertado, tá bom? A gente agradece muito a participação de todos vocês, André, foi um prazer te receber. Mostra as redes sociais para a galera. Opa, O pessoal claro. E aí, enquanto isso, também eu vou respondendo essa pergunta da Bruna, que ela colocou, que tem gente que fala que o Júpiter ele é uma idol, mas eu não diria que ele é uma idol, porque o PyCharm eu acho ele bem mais completo. Quando a gente está no quinto andar, a gente usa o Júpiter para fazer estudos experimentais. Uma vez que a gente termina os estudos experimentais e vai colocar um modelo no ar, a gente programa em PyCharm, tá? Então, é isso, né? Então, acho que quando a gente vai botar para um lado mais robusto, é isso, pessoal. Eu tenho um blog, então obrigado aí novamente pelo pessoal do Mentorama pelo convite. Eu tenho LinkedIn, só jogar lá Barbosa André, né? Então, meu sobrenome depois do meu nome. Se quiser me adicionar, eu respondo todo tipo de pergunta, né? Então, mas só me avisa que vocês vieram daqui, só para eu ter o controle, para não confundir com estranho. Minha mãe falava que eu não podia conversar com estranhos, então eu levo isso a sério, brincadeira. E eu tenho um blogzinho pessoal ali, né, que eu não divulguei ele em público, na verdade, totalmente, porque ele está em inglês, e eu queria muito traduzir todos os meus posts para português antes de começar a divulgar ele amplamente. Mas é bem técnico, tá? Então é bem técnico, que eu gosto mais para ensinar o que eu tenho estudado no mestrado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Que legal. Aproveita também para seguir a Mentorama nas redes sociais. Tem o link aí no grupo, aqui no chat do LinkedIn da Mentorama. Temos as perguntas também da Mentorama, que a gente perguntas da Mentorama, não, do webinar. Responde para a gente, que vai ajudar bastante a gente na pesquisa. Segue nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram e YouTube, mentorama.co, tá bom? Principalmente no LinkedIn, que a gente sempre posta lá, faz posts, publica coisas legais sobre o mercado ou sobre oportunidades do mercado, tá bom? No YouTube, Facebook e Instagram você vai ter as novidades, toda semana tem webinar de diferentes áreas, tá? Segue a gente, comenta lá o que vocês querem ver nos próximos webinars, que estamos à disposição. Agradecemos de coração para vocês, lembrando que foi filmado, vai estar na página do YouTube, depois entra lá mentorama.com, assiste outros webinars também, e foi um prazer para a gente. André, mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, foi excelente receber você, tá bom? Quem sabe a gente vem para uma próxima de novo. E, pessoal, muito obrigado. Grande abraço, boa noite para todo mundo e tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.